convívio destruído. Um espectro paira sobre o planeta, o espectro da xenofobia. Suspeitas e animosidades tribais, antigas e novas, jamais extintas e recentemente descongeladas, misturam-se e fundiram-se a uma nova preocupação, a da segurança, destilada das incertezas e intranquilidades da existência líquido moderna. Pessoas desgastadas e mortalmente fatigadas em consequência de testes de adequação eternamente inconclusos, assustadas até a alma pela misteriosa e inexplicável precariedade de seus destinos e pelas névoas globais que ocultam suas esperanças. Buscam desesperadamente os culpados por seus problemas e tribulações. Encontram-nos, sem surpresa, sob o poste de luz mais próximo, o único ponto obrigatoriamente iluminado pelas forças da lei e da ordem. São os criminosos que nos deixam inseguros, são os forasteiros que trazem o crime. E assim reunindo, encarcerando e deportando os forasteiros que vamos restaurar a segurança perdida ou roubada. Donald D. McNeil Jr. deu a seu resumo das mudanças mais recentes no espectro político europeu, o título de Politicians Plan to Free of Crime. Com efeito, em todo o mundo submetido a governos democraticamente eleitos, a frase "serei duro com crime" transformou-se num triunfo, mas a mão vencedora é quase invariavelmente uma combinação da promessa de mais prisões, mais policiais, sentenças maiores, com julgamento de não à imigração, aos direitos de asilo e à naturalização. Como diz McNeil, políticos de toda a Europa usam o estereótipo de que o crime é causado por forasteiros para ligar o antiquado ódio étnico à preocupação com segurança pessoal mais palatável. O duelo Chirac versus Jospin pela presidência da França em 2002 estava apenas nos estágios preliminares quando degenerou um leilão público em que os dois competidores buscavam apoio eleitoral, oferecendo medidas cada vez mais duras contra criminosos e imigrantes, mas, sobretudo, contra os imigrantes que praticam crimes e contra a criminalidade praticada por imigrantes. Antes de mais nada, porém, eles deram o melhor de si, tentando mudar o foco da ansiedade dos eleitores, derivada da envolvente sensação de precariedade, uma insegurança exasperante em relação à condição social, entrelaçada com uma incerteza aguda quanto ao futuro dos meios de subsistência. Para a preocupação com a segurança individual, a integridade do corpo, das propriedades pessoais do lar e da vizinhança. A 14 de julho de 2001, Chirac colocou em movimento essa máquina infernal, anunciando a necessidade de combater essa crescente ameaça à segurança, essa maré montante em vista do aumento, também anunciado na ocasião, de quase 10% da delinquência no primeiro semestre daquele ano, e declarando a disposição de transformar em lei, uma vez reeleito, a política de tolerância zero. O tom da campanha presidencial fora estabelecido e Jospin não demorou a aderir, elaborando suas próprias variações
sobre o tema comum, embora inesperadamente para os solistas principais, mas de certo não para os observadores sociologicamente informados. A voz mais destacada tenha sido a de Le Pen, na qualidade de mais pura e, portanto, mais altiva. A 28 de agosto, Jospin proclamava a batalha contra a insegurança, prometendo que não teria nenhuma complacência, enquanto a 6 de setembro, Daniel Villan e Marie-Lise Leblanchot, seus ministros, respectivamente, do Interior e da Justiça, juravam que não tolerariam de forma alguma a delinquência. A reação imediata de Vaillant aos eventos de 11 de setembro nos Estados Unidos foi aumentar os poderes da polícia, principalmente no que se refere ao enfrentamento de jovens etnicamente estranhos, habitantes do Banlieue, não sei se o nome é isso, as amplas áreas residenciais situadas nas periferias urbanas, onde, segundo a conveniência de ação social, era gerada a demoníaca mistura de incerteza e insegurança que envenenava a vida dos franceses. O próprio Jospin continuou atacando e vilipendiando, em termos cada vez mais mordazes, a escola angelical da abordagem ultra suave, jurando que jamais pertencera a ela no passado e jamais o faria no futuro. O leilão prosseguia. Os lances se tornavam estratosféricos. Chirac prometeu criar um Ministério da Segurança Interna, ao que Jospin reagiu com o compromisso de um ministério encarregado da segurança pública e da coordenação das operações policiais. Quando Chirac brandia a ideia de instituir centros destinados a trancafiar delinquentes juvenis, Jospin fez a essa promessa com a visão de estruturas gradeadas, com a mesma finalidade, superando o lance do oponente, com a perspectiva de condenação sumária. Apenas 3 décadas atrás, Portugal era, juntamente com a Turquia, o principal fornecedor de trabalhadores convidados, os Gastarbeiter, que os burgueses alemães temiam saquear suas cidades e destruírem o pacto social, pilar de sua segurança e conforto. Hoje, graças ao aumento significativo de sua riqueza, Portugal passou de exportador a importador de mão de obra. As dificuldades e humilhações sofridas quando era preciso ganhar vida no exterior foram rapidamente esquecidas. 27% dos portugueses declararam que os bairros infestados do crime e de estrangeiros constituíam sua principal preocupação. E Paulo Portas, um recém-chegado à arena política, jogando uma carta única, violentamente contrária à imigração, ajudou a conduzir ao poder uma coalizão neodiretista, da mesma forma que ocorreu com o Partido do Povo Dinamarquês de Pia Kjærsgaard, com a Liga Norte de Hubert Boss, na Itália, e com o Partido do Progresso na Noruega, radicalmente anti-imigrantes. Todos em países que não muito tempo antes enviavam seus filhos à terra distante para ganhar o pão que eles próprios eram muito pobres para oferecer. Notícias como essas frequentemente ganham as manchetes dos jornais, como o Reino Unido planeja cancelar asilo, The Guardian, 13 de junho de 2002. Considero desnecessário mencionar as manchetes dos tabloides, mas o núcleo principal da fobia
de imigrantes permanece oculto das atenções, de fato, do conhecimento da Europa Ocidental e nunca vem à superfície. Com quais imigrantes estrangeiros e recém-chegados, e particularmente estrangeiros e particularmente estrangeiros recém-chegados, por todos os aspectos da doença social e, acima de tudo, pelo nauseante e desabilitante sentimento de Winchester, incerteza, precariedade e insegurança. Está se tornando rapidamente um hábito global. Nas palavras de Helten Gruben, diretora de pesquisa do Centro para a Reforma Europeia, os alemães culpam os poloneses culpam os ucranianos culpam os quingueses, que, por sua vez, culpam o ubisquês. Enquanto países pobres, demais para atrair vizinhos em uma busca desesperada por meio de sobrevivência, tais como Romênia, Bulgária, Hungria ou Eslováquia, direcionam seu ódio aos habituais suspeitos e culpados de plantão, aquelas pessoas do lugar mais em constante mudança, sem endereço fixo, e assim, sempre e onde quer que estejam, recém-chegadas e forasteiras, os ciganos. Quando se trata de estabelecer tendências globais, os Estados Unidos têm prioridade indiscutível, geralmente assumem a iniciativa. Mas juntar-se à onda global de ataque aos imigrantes representa um problema muito difícil para aquele país, reconhecidamente formado por imigrantes. A imigração atravessou a história norte-americana como um passado de nobreza, uma missão, um empreendimento heróico levado a cabo pelos audazes, os valentes e os bravos. Assim, desprezar os imigrantes e lançar suspeitas sobre sua nobre vocação significaria atacar o próprio cerne da identidade norte-americana, que talvez fosse um golpe mortal, um sonho americano, seu indiscutível pilar e cimento. Mas esforços têm sido feitos por tentativa e erro para tornar o ciclo quadrado. A 10 de junho de 2002, funcionários de alto escalão do governo norte-americano, o diretor do FBI, Robert Mueller, o subprocurador-geral Leo Thompson, o secretário de Defesa Paul Wolfowitz, entre outros, anunciaram a prisão de um suposto terrorista da Al-Qaeda, que retornava a Chicago de uma viagem de treinamento no Paquistão. Segundo a versão oficial do caso, o cidadão norte-americano, nascido e criado nos Estados Unidos, José Padilha, nome que aponta raízes hispânicas, ligado às últimas levas de imigrantes, pobremente assentadas da longa lista de filiações étnicas, converteu-se ao islamismo, assumiu o nome de Abdullah al-Mujahid e prontamente procurou seus irmãos muçulmanos em busca de instruções sobre como prejudicar sua terra natal. Foi instruído na arte tosca de fabricar bombas sujas, assustadoramente fáceis de montar, a partir de algumas gramas de explosivos convencionais amplamente disponíveis e de praticamente qualquer tipo de material radioativo em que potenciais terroristas possam pôr as mãos. Não ficou clara porque era necessário treinamento sofisticado para produzir armas assustadoramente fáceis de montar. Mas quando se trata de lançar as sementes de ódio, a lógica é irrelevante. Uma nova expressão entrou no vocabulário de muitos norte-americanos médios depois de 11 de setembro.
bomba suja, anunciaram os repórteres Nichols, Hall e Aisley do USA Today. O caso foi um grande golpe de mestre. A armadilha ao ser americano foi habilmente contornada pelo fato de José Padilha ser um estrangeiro e um estranho por sua própria e livre escolha como norte-americano. E o terrorismo foi vividamente retratado como algo, ao mesmo tempo, de origem estrangeira e umbicamente doméstico, oculto atrás de cada esquina e se espalhando por todos os bairros, tal como os antigos comunistas debaixo da cama. E foi assim uma metáfora impecável e um escoadouro totalmente confiável para os medos e apreensões igualmente ubíquos da vida precária. No entanto, esse expediente revelou-se equivocado. Quando visto de outras agências da administração federal, os ativos do caso ficavam parecendo passivos. A bomba suja, assustadoramente fácil de montar, exporia a loucura de um escudo antimísseis multibilionário. As credenciais nativas de Raul Mujahid poderiam acrescentar um grande ponto de interrogação. A planejada cruzada contra o Iraque e a todas as suas sequelas ainda inomináveis. O que era alimento para alguns departamentos federais e um gosto de veneno para outros. Esses últimos parecem estar em vantagem no momento, já que o pescoço desse caso promissor foi pronta, rápida e diligentemente torcido, mas não porque seus responsáveis tenham deixado de tentar. A modernidade produziu desde o início e continua a produzir enormes quantidades de lixo humano. A produção de lixo humano era particularmente ampla em dois ramos da indústria moderna, ainda totalmente produtivos e operando a todo vapor. A função manifesta do primeiro deles era a produção e reprodução da ordem social. Todo modelo de ordem é seletivo e exige que se cortem, aparem, segreguem, separem ou estipem as partes da matéria-prima humana que sejam inadequadas para a nova ordem, incapazes ou desprezadas para o preenchimento de qualquer que seja nicho. Na outra ponta, no processo de construção da ordem, essas partes emergem como lixo, distintas do produto pretendido, considerado útil. O segundo ramo da indústria moderna, conhecido pela produção continua de grande quantidade de lixo humano, era o progresso econômico, o qual, por sua vez, exige a incapacitação, o desmantelamento e a aniquilação final de certo número de formas e meios de os seres humanos ganharem a vida. Modos de subsistências que não podiam nem iriam ajustar-se a padrões de produtividade e rentabilidade em constante elevação. Via de regra, os praticantes dessas formas de vidas desvalorizadas não podem ser acomodados em nos novos arranjos da atividade econômica, mas esguios e inteligentes. Eles tiveram negado o acesso a esses modos de subsistência na medida em que os novos arranjos se tornaram legítimos obrigatórios, enquanto os modos ortodoxos, agora desvalorizados, não mais permitem que se sobreviva. Eles são, por esse motivo, o lixo do progresso econômico. Mas as consequências potencialmente desastrosas da acumulação do lixo humano foram, por boa parte da história humana, evitadas, neutralizadas ou, ao menos,
mitigadas graças a outra inovação moderna, a indústria de manejo do lixo. Ela cresceu porque amplas partes do globo se transformaram em aterros sanitários para onde os excedentes da humanidade, o lixo humano, produzido nos setores do planeta, em processo de modernização, podiam ser transportados para serem tratados e descontaminados, afastando assim o perigo de alta combustão e explosão. O planeta está se tornando carente desses aterros, em grande parte por causa do sucesso espetacular, a difusão planetária, do modo de vida moderno, pelo menos desde a época de Rosa Luxemburgo. A modernidade tem sido suspeita de uma tendência essencialmente suicida. Obra moderna, o próprio rabo. A oferta de aterros sanitários é cada vez menor, enquanto a produção do lixo humano prossegue inabalável, se é que não está aumentando em função dos processos de globalização. A indústria de tratamento do lixo passa por duras dificuldades. As formas de lidar com o lixo humano que se transformaram na tradição moderna não são mais viáveis e novas maneiras não foram inventadas, muito menos postas em operação. Pilhas de lixo humano crescem ao longo das linhas defeituosas da desordem mundial e se multiplicam os primeiros sinais de uma tendência à autocombustão, assim como os sintomas de uma explosão iminente.